Som. Um, dois. Quando for começar, você me avisa, Rodrigo. Não, tá online? Nossa, que correria. Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês nesta noite. Nós somos gratos ao Senhor por mais um privilégio que Ele concede para que a gente estejamos juntos e possamos nos reunir em torno da palavra dEle, que é viva e é eficaz. Nós vamos orar nesse instante, rogando a bênção do Senhor sobre nós. Nós sempre falamos que não ousamos nos aproximar da Bíblia sem rogar a inspiração do Espírito Santo, a iluminação dele sobre as nossas vidas. Portanto, aos que estão em casa, eu já quero cumprimentar o Alexandre lá de Londrina, toda a sua família, Alexandre, a Pati e o pequeno Davi, e aos que estão presentes também no nosso espaço, que a gente possa dobrar as nossas frontes e orarmos, rogando a bênção do Senhor sobre nós. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos aproximamos de Ti, nós oramos, suplicamos a Tua bênção sobre nós, pedimos que a Tua graça nos alcance, pedimos para que o Senhor nos visite, pedimos para que o Teu Espírito nos inspire, para que possamos render glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias ao Teu nome. Senhor, toda a nossa fadiga, nosso cansaço, a nossa correria deste dia tão agitado, nós queremos entregar às Tuas mãos, nós queremos pedir para que esse seja um momento de refrigério, nós queremos pedir para que seja um momento de restauração para as nossas almas. Esteja conosco, nos inspire, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo de número 2. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 2. Semana passada, nós vimos a informação que a Bíblia apresenta sobre Timóteo, o filho na fé do Paulo, o amado filho do apóstolo Paulo, e ele que recebeu a incumbência de ficar no lugar do apóstolo Paulo, pastoreando a igreja de Éfeso. E teve a incumbência de discipular homens e mulheres. E nós vimos quem era o Timóteo. Não sei se vocês se lembram, quem estava aqui. Timóteo era jovem, pouca idade para a responsabilidade que ele tinha diante de si. Introvertido. Ele era um homem profundamente tímido. Ele seria desqualificado hoje pelas leis da liderança. Alguém que preferia ser comandado a comandar. Em terceiro lugar, vocês lembram?
problemas graves de saúde, fragilidades físicas. Portanto, nós estamos diante de um homem que deveria ter um grande desafio pessoal pela frente, sendo ele mesmo frágil, jovem e doente. Me parece que Deus sempre escolhe as pessoas que não têm como contribuir para a graça de Deus. Ou você se apresenta diante dele com as mãos vazias e recebe tudo que ele tem para te dar, ou você não recebe nada tentando se apresentar diante dele com alguma qualificação, algum dote que você tenha. Por quê? Tudo que Deus faz é para glorificar o seu próprio nome. E Deus se apraz em escolher pessoas assim, como Timóteo, jovem, frágil e introvertido, profundamente tímido, para uma grande tarefa. Porque me parece que os olhos de Deus são bem diferentes dos nossos. Do prisma humano, nós iríamos escolher alguém fotogênico, capaz de se comunicar bem, né? Que tenha uma boa relação interpessoal, uma rede, um network interessante, que seja proativo, mas os olhos de Deus são diferentes. Ele escolheu alguém diferente desses padrões construído pelos homens para esta grande tarefa. Hoje nós vamos ver a continuação desse estudo, a continuação da história da transmissão da fé. O que é o discipulado? O discipulado é o ato de seguir a Jesus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, é o ato de ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Discipulado é isto. Você seguir a Cristo e ajudar outros a seguirem também. Ok? O texto-chave deste livro, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo 1. E o versículo 14. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14. Este é o texto-chave. Primeiro, é 2 Timóteo 1 e 14. Por meio do Espírito Santo, que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Guarde o Evangelho. Transmita o Evangelho. Esta é a incumbência que o Senhor concedeu ao Timóteo, e é o que ele concede para nós. Hoje, eu quero abordar com vocês duas coisas. A primeira delas é como que estava o mundo e como estava a igreja na época em que Timóteo foi designado por Deus para exercer o seu ministério lá na cidade de Éfeso. Tá bom? Como que estava o mundo? O mundo estava vivendo um verdadeiro caos. A data de 2 Timóteo é aproximadamente 66 a.C. Não, depois de Cristo. Antes não, desculpa. 66 depois de Cristo. 4 anos depois, o Império Romano irá invadir Jerusalém através do imperador Tito e vai destruir a cidade
e vai provocar a maior dispersão dos judeus. Entretanto, a década de 60 depois de Cristo é a década marcada pelas primeiras perseguições imperiais contra a igreja. O imperador Nero começou a grande perseguição contra a igreja. Ele coloca fogo em Roma, porque ele deseja construir uma nova cidade. E o que ele fez? Ele decidiu botar fogo na cidade e colocou a culpa nos cristãos. E começou, a partir de então, uma grande perseguição contra a igreja. Essa perseguição foi imperial e também pessoal. Não apenas a igreja em Roma sofreu essas perseguições, mas todas as igrejas que viviam debaixo do Império Romano. Você vai ler 1 Pedro, você vai ver que é o livro da Bíblia que mais fala sobre sofrimento, perseguição, hostilidades de uma sociedade contra a igreja. Você vai ler Hebreus, você vai ver as tensões das comunidades. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, que é escrito no calor dessas perseguições. E o apóstolo Paulo, ele está vivendo talvez o pior momento da sua vida ministerial. Porque ele está preso na prisão Mametina, lá em Roma. Nós falamos sobre essa prisão na semana passada. E a igreja na Ásia Menor, lá em Éfeso, que era talvez a maior igreja que existia, esta igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, já estava enfrentando grandes tensões. Quais são elas? Um número enorme de contendas e brigas na igreja. Abram a Bíblia de vocês em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Olhem só, Paulo está em Roma enquanto ele escreve 2 Timóteo, preso. E ele escreve para o Timóteo que está em Éfeso. E olha como está a igreja de Éfeso. Olha só. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Como que os cristãos vivem as tensões quando eles são injustiçados? Quando alguém faz o mal contra um cristão, ele revida? Hã? O que foi, dona Nália? Depende do cristão. Olha só o que o Paulo diz. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Isso é fácil? Não, mas é o melhor caminho. Entregar ao Senhor. Olha só, tome cuidado, versículo 15. Com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Uma onda de contendas e brigas tomava conta da igreja. Lá no WhatsApp da igreja, no Facebook da igreja de então, era uma brigaiada no grupo dos homens, no grupo das mulheres, no grupo dos jovens. Olha o que o Paulo diz. Evite igualmente os falatórios inúteis. Lá eles estavam brigando. Os crentes da direita contra os crentes da esquerda. Ó. Estavam brigando lá. Ó. Olha o que Paulo diz para eles. Ó. Evitem transmitir notícias falsas pelo WhatsApp. Evite os falatórios inúteis sobre a política, sobre o golpe. Evite isso. E profanos, olha só. Tinha irmão na igreja transmitindo vídeo de pornografia no grupo do WhatsApp da igreja. Olha só.
Profano. De onde vem a palavra pornô no grego. Pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Eu estava vendo esses dias na rede social uma briga teológica por causa de política, e eu fiquei pensando o seguinte: se você ficar alimentando isso, como é que vai estar o teu coração daqui a um mês, se todos os dias você entrar numa rede social para arrumar briga? Como é que vai estar o teu coração? O teu coração vai se tornar isso aqui, o que Paulo está dizendo, ó. Você vai caminhar para a impiedade. Aí, ó. A discussão, sabe aquela discussão boba? Isso aí, a gente acha que não leva a nada, mas paulatinamente te afasta de Deus. Rouba a tua comunhão com o Pai. Paulo diz, evite isto. Olha só, pessoal, há 2000 anos estão tentando resolver os conflitos na igreja. E esses conflitos sempre acontecem com a boca, com a língua. Acontece na igreja, acontece em casa. E essas pequenas discussões promovem o quê? O afastamento da piedade. Depois que você briga, você não tem vontade de orar. Você não tem vontade de ler a Bíblia. Ou tem? Você tem, Josi? Não? Eu também não. Olha só o que estava acontecendo lá. Uma crescente onda de heresias comprometedoras. Olha o que o Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 17 e 18. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Olha que terrível. A linguagem dessas pessoas na igreja, Paulo está dizendo, elas corroem como um câncer. Entre esses estão 2 homens, olha só, Himeneu e Fileto. Paulo dá nome aos bois. Timóteo, toma cuidado com Himeneu e com Fileto. Toma cuidado com os 2. Sim. Olha só. Que se desviaram da verdade. Aí já é uma apostasia. As pessoas estavam na igreja, mas elas tinham se desviado teologicamente da verdade. Isso a Bíblia chama-se de apostasia. Dizendo que a ressurreição já aconteceu. Eles estavam falando o seguinte, nós já ressuscitamos dentre os mortos. E por que eles diziam isto? Em todas as igrejas que o apóstolo Paulo fundou e pastoreou, ele era chamado de falso apóstolo. Sabe por quê? Porque ele sofria demais. As pessoas diziam, se ele fosse um homem de Deus de verdade, ele não seria tão doente como ele é. Ele não seria tão frágil como ele é, e ele não seria tão preso. Quer dizer, ele não iria ser preso como ele é preso com tanta frequência, é esbofeteado, é pisoteado, é apedrejado. Se ele fosse um homem de Deus de verdade, isto não iria acontecer com ele. Esta é uma heresia que circulou na igreja primitiva por muitos anos. A ressurreição já aconteceu, nós somos vitoriosos, nós temos um corpo glorioso, nós não podemos ficar doentes, nós não podemos ficar pobres, nós não podemos ficar fracos. Isso não é de hoje, pessoal. A igreja parece que não aceita a fraqueza. Ela quer a glória, mas ela quer a glória sem a cruz. Ela quer a ressurreição sem a cruz. Ela quer o domingo sem a sexta-feira. Quer o Pentecoste sem a Páscoa. Mas não podemos desassociar isto. Você vê, eles já disseram que a ressurreição já aconteceu, e olha o que Paulo vai dizer, e estão pervertendo alguns em sua fé.
Não, graças a Deus que eles não estão pervertendo todos, mas estão pervertendo alguns na fé, com esse ensino falso. Agora, uma coisa terrível. Os estudiosos de 2 Coríntios afirmam que 15, 20 dias, outros falam de um mês, outros cravam 3 meses depois, Paulo morreu depois de escrever esse livro. Foi o último livro dele escrito. O Calvino dizia que é um testamento não com tinta, mas com sangue. O último escrito é o testamento do apóstolo Paulo. Ele fala, mas ele não escreveu com tinta, ele escreveu com o próprio sangue dele. E a grande questão, pessoal, que perturba os estudiosos do Novo Testamento é esta questão aqui, ó. Paulo estava em Roma, preso lá. E as prisões romanas não eram gentis como as prisões brasileiras, que davam comida para o prisioneiro, ele tinha direito a uma visita, a um advogado. Não eram assim. Não era assim. Ele comeria, iria se vestir se alguém cuidasse dele. E as palavras do Paulo são muito pesadas aqui. São carregadas de muita emoção. Olha o que ele diz. Capítulo 4, versículo 16. Quer dizer, teve a primeira audiência no Fórum Romano. Olha o que o Paulo está dizendo. O que ocorreu na sua primeira audiência? Olha só. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Não tinha ninguém comigo lá. E a pergunta é, cadê a igreja de Roma? A primeira argumento dos estudiosos é o seguinte: a igreja de Roma não aceitou a teologia do Paulo, que ele escreveu uma carta para lá, e essa igreja não aceita a teologia dele. A segunda tese, levantada pelos estudiosos, começou uma perseguição contra os cristãos. Os cristãos estão sendo jogados às feras no Coliseu romano. Os cristãos estão sendo usados como chama viva para iluminar a noite de Roma, queimados vivos. Estão sendo confiscados, as suas casas estão sendo confiscadas, eles estão sendo obrigados a fugir de Roma. Ninguém quer se aproximar do Paulo. As pessoas estão com medo de se aproximarem dele e serem identificadas como alguém que está contra o imperador, que está contra César. Olha o que Paulo vai falar em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15. 2 Timóteo 1 e 15. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. O que é a província da Ásia? Éfeso. Lugar de um grande avivamento espiritual. Lugar de uma igreja forte, fundada pelo Paulo. Anos depois, essa igreja faz o que para ele? Abandona ele. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Os comentaristas dizem que esses 2 homens foram chamados pelo apóstolo Paulo para que pudessem servir de testemunha no tribunal. Mas eles não vão.
Não vão. Deixa ele sozinho. Volta ao capítulo 4. Olha como é que o Paulo está. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. 4:16. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória para todos sempre. Amém. Estou sozinho, mas o Senhor esteve comigo. É este o mundo. Esta é a igreja da época do Timóteo. Uma sociedade em que imperava a desordem, uma fúria do império contra a igreja, crises internas na igreja, porque você tem inimigos externos, que é o império, crises internas como heresias, brigas, dissensões, falta de foco dos cristãos, mundanismo deles, e uma sociedade perdida lá fora. Neste contexto, o Timóteo é chamado para guardar o bom depósito. Ele é chamado para o discipulado. Agora, eu não posso deixar para vocês que no meio desta bagunça toda, havia bons exemplos lá, pelo qual Timóteo poderia olhar para eles. Vocês querem ver? Vamos ver comigo. 2 Timóteo capítulo 1. Versículo de número 4. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos irmãos. A igreja pode estar corrompida, namorando o mundo, a sociedade perdida. Você pode olhar e não ver muita diferença dos cristãos, daqueles que não são cristãos. Mas Deus sempre teve um remanescente. Deus sempre teve um povo fiel. Deus sempre teve os dele. E embora essas pessoas talvez não sejam notadas, elas estão aí. E vocês precisam olhar para elas, porque o discipulado também é isto. As pessoas inspirando as outras com as suas vidas. E eu quero dizer isso para vocês. Há um remanescente do Senhor em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no Brasil. Há um povo santo, há um povo zeloso, há um povo de boas obras. Na época do profeta Elias, Deus falou com ele: eu tenho 7.000 que não se dobraram a Baal. Eu tenho 7.000 que confiam em mim, que dependem de mim, que me amam. Acima de tudo. Primeiro exemplo do Timóteo. Olha só. 2 Timóteo 1:4. Lembro das suas lágrimas. Eu fiquei lendo isso aqui hoje, lágrimas. Qual foi a última vez que você chorou diante de Jesus? As lágrimas renovam a gente. As lágrimas limpam a gente. E as lágrimas servem também de sementes. Sementes. Uma oração regada em lágrimas são sementes que você deposita ali onde você está ajoelhado, onde você está orado, e onde você está orando, me perdoem. E eu me lembrei agora da fala do bispo Ambrósio para Mônica, enquanto orava pelo seu filho, Agostinho de Hipona. Ela chorava, todas as vezes que ia na igreja, dobrava os seus joelhos e chorava, e deixava poças de lágrimas no chão. E um dia o pastor olhou para ela e disse: por que você chora tanto, mulher? Ela disse: choro pelo meu filho,
para que ele conheça Jesus Cristo e venha até ele. Ele diz: levante, mude o teu rosto, troque a tristeza pela alegria, porque é impossível que um filho de tantas lágrimas não se renda a Jesus Cristo. Naquele lugar onde ela estava, foi o local onde ele foi batizado pelo mesmo bispo Ambrósio e se tornou o Agostinho de Hipona. Eu me lembro do Exército da Salvação, cujo fundador foi um pastor chamado William Booth, e ele enviou missionários na Inglaterra e eles voltaram e disseram o seguinte: nós não conseguimos nenhum resultado no lugar onde nós fomos pregar. E isso foi a tônica dos relatórios desses missionários para eles. E ele dizia: tente isso. Eles disseram: nós tentamos e não demos certo, a igreja não avança. Tente aquilo, nós tentamos e também não deu certo. Chegou uma hora que William Booth disse para eles o seguinte: tente as lágrimas. Chore, se quebrante diante de Deus. O Timóteo é alguém que chorava. Lembro das tuas lágrimas, estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Mais uma vez, aqui aparece para a gente, a tristeza e a alegria andam juntas na Bíblia. Lágrimas, alegria. E outra coisa que me chamou a atenção: há pessoas cuja presença deles com a gente nos traz muita alegria. Timóteo era alguém assim para o Paulo. A fé dele, o amor que ele tinha por Jesus Cristo, fazia bem para o apóstolo. Agora, o exemplo propriamente dito. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou certo de que habita também em você. Que coisa linda! O Timóteo teve uma avó que transmitiu a fé para a mãe Eunice, e teve uma mãe que transmitiu a fé para ele. Ah, pastor, mas o meu marido não quer saber de Deus e é tão difícil para eu ensinar a palavra de Deus para os meus filhos. Ensine, aqui está o exemplo. Timóteo não tinha um pai crente, mas tinha uma mãe e tinha uma avó. E essa mãe começou a ensinar a palavra de Deus para o Timóteo, sabe desde quando? Jéssica. Desde o dia em que ela amamentava o Timóteo nos seios. Paulo diz em 1 Timóteo 3,16 que a mãe dele transmitia as sagradas letras desde a época em que ele era lactente. Mamava no seio da mãe. Desde sempre. Isso é um discipulado. A mãe transmitindo para os filhos esta fé. E se tem uma coisa que é extraordinária, é quando as pessoas fazem coisas comuns para Deus. Nós somos tão mundanos que a gente acredita que trabalhar para Deus é sempre as coisas extraordinárias. Ser um pastor de uma mega igreja, um líder de louvor de um grande ministério, falar para grandes multidões. Pode ser que isso seja, não sei, eu não sei. Mas na Bíblia, as coisas ordinárias, simples, são aquelas em que Deus se manifesta de uma forma gloriosa. Uma mãe ensinando a Bíblia para o filho. Ela não tem ideia de quem esse filho vai ser um dia. O que esse filho vai fazer pelo reino de Deus. Que do outro lado do mundo, no dia 2 de janeiro de 2021, nós estamos falando do filho dela. 2 de setembro. Que mês que eu falei? Janeiro. Meu Deus do céu. É as noites. É as noites. Você não tem ideia do ordinário
do ordinário aqui. Do que isso pode acontecer. De um dia que você encontra com alguém em um café para ler a Bíblia com ela, para discipular ela. Você se reúne com um adolescente. Você em casa, limpando a sua casa, cuidando dos seus filhos, lavando o teu banheiro. São as coisas ordinárias que aos olhos de Deus, na verdade, são extraordinárias. O segundo exemplo. 2 Timóteo 1:16. Olha só. Todos estavam com vergonha do apóstolo Paulo, com medo de chegarem perto dele, mas teve um homem diferente. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Aí, Renan, o nome para o menino. Onesíforozinho. Aí, Kleber. Deixa na lista aí. Porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Olha que coisa linda. Muitas vezes me deu ânimo. Me trouxe ânimo. A vida dele provocou alegria em mim. Me deu força para prosseguir. Ele nunca teve vergonha de eu ser um velho, prisioneiro, cheio de feridas, doente. Verso 17, pelo contrário, quando chegou a Roma, o John Stott diz que esse homem era um grande empresário em Éfeso e foi a negócios a Roma. E a primeira coisa quando ele fez, quando chegou a Roma, ele não foi ao mercado para negociar, ele foi em busca de Paulo. Queria saber onde o apóstolo estava. Mas Paulo estava na prisão ametina, lugar escondido, um buraco, ninguém sabia onde ele estava. Esse homem foi na igreja, não sabemos onde o apóstolo está. Vai na casa daquele, também não está aqui. Vai naquela prisão, também não está. Onde está o Paulo? E era perigoso sair perguntando pelo Paulo na rua. Ele é um prisioneiro de Nero. Ele representa a seita que diz que Nero não é Senhor, mas que Jesus Cristo é Senhor. Ele é arauto de uma mensagem que ofende o imperador. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. Foi me encontrar no buraco. O John Stott diz que ele não se envergonhou de entrar naquele buraco para cuidar do Paulo. Olha só. Tem bons exemplos. Tem gente que ama Jesus Cristo acima de tudo e ama pessoas. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe, melhor do que eu, quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Segundo exemplo, para o Timóteo, Onesíforo. Nome do seu neto futuro, dona Nália. Ou da senhora, dona Margarete. Margarete está na vez agora. Está na vez? Onesíforo, tá bom, Kleber? Diminutivo fica por sua conta. A forma carinhosa de chamar o garoto. Tem como registrar, né? A palavra Onesíforo significa o que presta ajuda.
presta ajuda. Terceiro exemplo para o Timóteo. Olha só. 2 Timóteo 3:10. Primeiro, Lloyd e Eunice. Segundo, Onesíforo. Terceiro, o apóstolo Paulo. Olha o que o Paulo diz: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra, cidade natal do Timóteo. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Portanto, esse era o contexto do Timóteo, o desafio dele. Nós temos os nossos também. Quais são os nossos desafios aqui? As ameaças externas nossas. Eu vou falar só das externas hoje. O que essa cultura fora serve de ameaça para o nosso discipulado, para que a gente possa viver a fé cristã, para que a gente possa instruir os outros, ajudar os outros a viverem também? O que marca a nossa cultura aqui em Balneário Camboriú? Hedonismo, busca pelo prazer e a felicidade. O que mais? Luxúria. O que mais? A idolatria. Mamon. Um estudioso disse que, de todos os séculos, o século XXI é o que mais se aproxima do fim do século I, essa época turbulenta em que Paulo vivia. Nós temos os nossos desafios também. Por isso nós precisamos ser e precisamos fazer discípulos. Portanto, Paulo diz no capítulo 2, versículo 1, que diante disto tudo, Timóteo deveria fazer 3 coisas. Hoje nós vamos ver só uma. As outras 2 na semana que vem. Diante de tudo isso, todos esses problemas, todos esses desafios, ele deveria fazer 3 coisas. A primeira delas, olha só: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Seja forte, não seja fraco. Mas se Paulo parasse só aí, seja forte, Timóteo. Vença essa timidez. Cuide do seu estômago e suas enfermidades estomacais. Amadureça, rapaz. Levante da cama, vamos, força, ânimo. Paulo teria sido cruel com ele. Porque todos nós não temos condições de fazer frente aos grandes desafios que nós temos pela frente. Isto é na sua vida pessoal, como também os nossos desafios coletivos aqui na igreja. Nós não temos condições. De onde vem a nossa força? A cultura secular, isto é, o mundo, diz que a nossa força vem de dentro de nós.
Vocês acreditam nisso? Diz que nós temos em nós potencial para vencer os maus hábitos, para vencer os vícios. Você tem mesmo? Você consegue passar um dia sem pensar mal de alguém? Consegue passar um dia sem falar mal de alguém? Consegue passar um dia sem vencer os seus maus costumes? A gente emagrecer é uma luta terrível. Você consegue, Josi? Não? Se alguém chegar para você, 7 passos para você ser forte, Josi. Você consegue colocar em prática? 7 passos. Consegue, Renan? Hã? Você consegue? Vocês estão vendo? Esta força não está dentro de nós. Tinha uma música que cantava na igreja evangélica. Esta força vem de dentro de você, lembra? Você pode acreditar. Esta força vem de dentro de você. Opa, vem de dentro de mim? Não, a força vem de fora. Olha de onde vem a força para o Timóteo. Olha de onde vem a força que nós precisamos. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A força não está dentro de você. A força está na graça do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo para ele, Timóteo, não foque na sua juventude. Não foque na sua timidez. Não foque na sua fragilidade. Não é tempo para você olhar para dentro de você. O tempo agora é você olhar para cima e buscar graça de Deus para que você possa cumprir a tua jornada, para que você possa vencer os teus desafios. Se você olhar para dentro de você, você vai se desesperar. Se você olhar para fora também, você vai ter vontade de entrar dentro de um buraco. Você precisa olhar para cima. Você precisa olhar para Cristo. E tudo que Ele tem para te dar está nesta frase aqui, ó, na graça que há em Cristo Jesus. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso, tudo que nós precisamos para esta vida está nesta fala de Paulo a Timóteo. Na graça que há em Cristo Jesus. Agora, se fala que é na graça, isso é para pessoas indignas. A graça é para as pessoas indignas. As 3 bênçãos que Paulo diz que Timóteo, ele oferece para o Timóteo no capítulo 1. Olha só, 2 Timóteo 1, versículo 2. 3 bênçãos, olha só, que nós recebemos do Evangelho. Graça, misericórdia e paz. Graça para indignos. Misericórdia para os desesperados. E paz para os inquietos. Para que você receba as bênçãos de Deus, você precisa reconhecer que você não é digno de recebê-las. Em outras palavras, você tem que se mostrar fraco para Ele. Fraco. E nós não gostamos de ser fracos. Porque a graça para nós. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1.
Versículo de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus está cheio de graça para nós. 1 Coríntios, capítulo 15. Tudo que se faz na igreja, tudo que se faz na vida de um cristão, tudo que acontece na vida de um cristão é fruto desta graça. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Olha o que Paulo diz. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus comigo. Portanto, quando Deus pede para que a gente faça algo para Ele, Ele concederá para todos nós forças, capacidades para que isso seja feito. Mas cabe a nós nos humilharmos diante dele e pedirmos: Senhor, me ajude, me dê forças. Nós permanecemos fortes justamente quando nos dobramos diante de Deus e dizemos a Ele: eu sou tão fraco, tão incapaz, tão carente. Porque a força de Deus ela não vem para as pessoas fortes. É justamente para os fracos. Você vai experimentar a força de Deus na sua vida na hora que você estiver enfrentando uma grande tentação. E se ver diante de um grande dilema, já enxergando a sua queda. Mas nesse momento, se você se aproximar do trono da graça, você experimentará a força de Deus. Quando todas as forças que você tem se exaurirem, acabarem. Quando todos os recursos humanos acabam, nós experimentamos o poder de Deus renovado, vindo do alto. A nossa força, já dizia o Lutero, nada faz. Estamos nós perdidos. Nós cantamos isso aqui. E talvez a força natural de um homem é o maior empecilho para que Deus possa usar ele. Olha, Timóteo, o imperador está querendo matar toda a igreja está perdida, desorientada, mas tem um inimigo maior. Sabe qual é esse inimigo? Você mesmo. Se você acreditar que você é capaz de fazer algo sem a minha graça, todos esses desafios que tem aí fora se tornarão minúsculos e o grande inimigo será você mesmo. Você tem desafios pessoais na sua vida? Claro que tem. Você se vê aquém deles, não consegue resolvê-los? Hoje, a Bíblia chama você para que você se fortifique, não em si mesmo, mas nesta graça. Tudo o que nós precisamos para vencermos está na graça. E um cristão nunca é mais forte quando ele está prostrado de joelhos diante de Deus, suplicando por forças.
Que Deus nos abençoe. A tua força está em Cristo. A tua força natural não pode fazer nada. Ela não pode vencer o desemprego, não pode vencer o pecado, não pode vencer a apatia, não pode vencer o desânimo, não pode vencer o mundo. Mas a força de Cristo, que é dada a você de graça, ela já venceu. Amém? Semana que vem nós vamos ver os outros 2 desafios que Timóteo deveria fazer para guardar o bom depósito que ele recebeu. Vamos orar? Vou pedir hoje para o filho, o Renan, e o pai também, os 2, orarem para nós. Tá bom? Filho e pai. Cadê o microfone? Domingo, sábado, na verdade, nós temos vigília aqui na igreja. Às 21 horas. É a hora da gente falarmos assim: Senhor, estou fraco, sou fraco, preciso ser forte, preciso de Ti. Sábado, às 21 horas, nós teremos vigília. E domingo, o nosso culto de ceia. Amém? Pai, nós te damos graças pelo teu chamado sobre as nossas vidas. Te damos graça porque o Senhor nos conquistou com o teu imenso amor. O Senhor nos atraiu para ti. Senhor, pela tua morte e ressurreição, nós somos atraídos, Senhor, à tua palavra. A tua palavra que nos consola nessa noite. A tua palavra que nos dá força nessa noite. A tua palavra que nos alimenta nessa noite. A tua palavra que traz vida para nós. Graças te damos, Pai, porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e é sobre as nossas vidas, trazendo para nós mesmo o consolo da vida com Cristo, trazendo para nós o reino de Deus. No mundo tão difícil que nós vivemos, no momento, Senhor, da nossa história marcada por tantas mortes, marcada por tanto sofrimento, marcado, Senhor, por tanto desemprego no Brasil, marcado, Senhor, com as altas, marcado, Senhor, pela incerteza, nós temos a Tua palavra, que é para nós, Senhor, luz para os nossos caminhos. A Tua palavra que fortalece, Senhor, as nossas vidas. A Tua palavra que nos chama para Ti. E nós queremos, nesta noite, Pai, confessar que nós precisamos da Tua palavra nos fortalecendo, da Tua palavra nos sustentando, da Tua palavra nos alimentando, Pai, para podermos andar neste mundo, para podermos viver, Senhor, neste mundo, para podermos, Senhor, desfrutar da Tua presença, Senhor, neste mundo. Pai, que realmente o Senhor transforme a nossa vida e o nosso coração. Que o Senhor abençoe mesmo, Senhor, a nossa cidade. Que o Senhor abençoe, Senhor, a nossa comunidade. Que o Senhor visite, Senhor, a nossa comunidade com o Teu Espírito Santo, Pai. Que o Teu Espírito Santo traga realmente para nós uma vida cheia do Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, seja lembrada, Senhor, aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo nos faça viver a Tua palavra para o Teu louvor, Pai, para a Tua glória. Pai, que Tua palavra, Senhor, venha ao nosso encontro e transforme, Senhor, as nossas ações para o Teu louvor. Então, Pai, nós oramos mais uma vez pela nossa cidade. Mais uma vez nós pedimos, Senhor, a Tua ação, Senhor, para a nossa cidade. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos perdão pelos pecados, Senhor, da nossa cidade. Aqui foi listado, Senhor, algumas coisas que concorrem, Senhor, aos nossos corações, em relação, Senhor, à nossa cidade.
Livra-nos mesmo, Senhor, de cair, de pecar. Livra-nos do mal, Pai. E livra também, Senhor, essa cidade, Senhor, do pecado. Livra, Senhor, perdoa, Senhor, os pecados, Senhor, da nossa cidade. Sim, Senhor, aqueles listados aqui, que o Senhor perdoe. Aqueles também que nós não listamos, que no nome de Jesus sejamos perdoados e visitados por Ti. Oramos, Senhor, pelo nosso estado, Santa Catarina. Oramos, Senhor, pelo desemprego que tem, Senhor, no Brasil. Oramos, Senhor, por tanta corrupção. Oramos, clamando pela Tua palavra. Ilumine, Senhor, mesmo, Senhor, a nossa nação. Ilumine, Senhor, as nossas vidas. Para o louvor e glória do Teu nome, Jesus. Para que o Teu reino, Senhor, cresça sobre as nossas vidas. Para que o Teu reino cresça, viva, Senhor, sobre nós. No nome de Jesus que nós oramos, clamando por mais de Ti, clamando, Senhor, mesmo pelas Tuas misericórdias e pela Tua graça, que é melhor do que a vida, Pai. Amém. Ó Senhor, nós continuamos diante da majestade do Senhor, diante da Tua graça gloriosa. E é muito bom, Senhor, estar em comunhão com o Senhor. É muito bom ter o acesso ao Senhor, ao Pai. Pelo sangue do Senhor Jesus, pela obra da cruz. Obrigado, Senhor, porque Jesus, nosso advogado, Pai. Jesus, nosso único mediador. O nosso Senhor Salvador eterno. Senhor, muito obrigado por estudar a Tua palavra, por folhear a Tua palavra, meditar na Tua palavra, receber a Tua palavra, poderosa palavra. Obrigado pela vida do nosso pastor, que, instrumentalizado pelo Santo Espírito, Senhor, nos trouxe, Senhor, a Tua palavra, que tanto nos enche o coração, que nos ensina, educa, que nos alimenta, que nos fortalece. Nós Te bendizemos, Senhor, pelo dia de hoje. Bendizemos o Senhor pela Tua generosidade, a Tua bondade. Temos desfrutado da Sua bondade, Senhor, porque temos recebido recursos do Senhor. Temos sido sustentado. A Tua fidelidade, Senhor, é acima dos céus. Senhor, o Teu amor, que Ele é mais do que uma profundidade, mais do que a altura. É imenso o Teu amor, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado pela saúde nossa. Por termos, Senhor, nossas pernas, nossos braços. Poder ir e vir, Senhor. Poder falar, ouvir, poder enxergar. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Mas, Senhor, existem algumas coisas que nós precisamos de Ti, Senhor. E queremos ser tocado pelo Teu Santo Espírito. Queremos, Senhor, estar mesmo buscando-Te mais, Senhor. Ser cheio do Teu Espírito. Ser dirigido pelo Teu Espírito. Tocado pelo Teu Espírito, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja mesmo, Senhor, esse tesouro que nós lemos agora, Senhor, que é o Evangelho. Queremos mesmo, Senhor Deus, que o Senhor guarde no nosso coração, para que não percamos a fé, desviamos da fé, Senhor. Somos fracos, Senhor. Se o Senhor não nos sustentar, nós tropeçamos e caímos. Nós, Senhor Deus, distanciamos do Senhor, nós ficamos ímpios, cometemos impiedade. Senhor, como tinha alguns irmãos ali, Senhor, que o apóstolo Paulo escreve, que estavam, Senhor Deus, com heresia, que estavam se desviando da fé, com falatórios, Senhor, com maledicência, Senhor, na igreja. Livra-nós da maledicência, nós aqui, igreja local. Livra-nós, Senhor, da divisão. Livra-nós da incredulidade, da preguiça, da vaidade, do orgulho. Livra-nós, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Oh, meu Senhor, assim como Tu
teve com Paulo na prisão, no ministério dele, o Senhor que não desamparou, embora, Senhor, a igreja de Roma o abandonou, o deixou só, mas o Senhor não o abandonou, o Senhor é presente todos os dias até a consumação do século. Que sintamos isso, que venhamos crer nisso, confessarmos isso, a presença singular do Senhor Jesus. Ó Jesus, o Senhor está presente conosco. Senhor, no momento da adversidade, no momento da enfermidade, no momento, Senhor, das lutas, das tribulações, do sofrimento, o Senhor está conosco. O Senhor está com os teus filhos, Senhor. O Senhor é aquele que afofa a cama, Senhor, no dia da enfermidade. Senhor, nós estamos lembrando de pessoas, Senhor, que estão doentes. Lembro, Senhor, do Newton, aquele homem que está lá em Cascavel. Eu não sei direito, não tenho notícia dele, mas estava tão doente, Senhor. Que o Senhor esteja tendo misericórdia. Eu não sei, Senhor, mas Tu sabes. Eu lembro da minha tia Sebastiana Lopes, tão enferma, doente. Lembro, Senhor, de pessoas que estão hospitalizadas, aqui no Marieta, aqui, Senhor, no Ruth Cardoso, no Hospital do Coração. Senhor, oh meu Deus, visita os enfermos, visita os doentes com cura física. Sara-os, Senhor. Senhor, Tu podes mesmo, aquele que está desenganado da medicina, o Senhor pode, Senhor, realmente, Jesus fazer um milagre, que haja milagres. O Senhor Jesus é Deus de milagres, que haja milagres, Senhor, na saúde do Brasil, Senhor, que haja milagres, Senhor, seja repreendido a enfermidade no Brasil. Não só, Senhor, esta que está há mais de um ano matando pessoas, mas, Senhor, outras enfermidades, tantas enfermidades. Queremos repreender em nome de Jesus. O espírito de suicídio, Senhor, que tem tanto tirado vidas de pessoas da nossa cidade e no Brasil. Senhor Jesus, seja repreendido, Senhor, este mal. Seja repreendido toda a, Senhor, divisão no nosso Brasil, no Poder Executivo, Judiciário, Legislativo. Senhor, está uma grande divisão. Ah, Senhor, uma grande guerra, uma grande briga, Senhor. Há, Senhor, rumores de paralisação da semana que vem, Senhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia do Brasil, da nação brasileira. Abençoa o nosso Brasil. Senhor Jesus, seja o Senhor do Brasil. Seja o Senhor dessa nação. Como o Senhor enviou no país de Gales um grande avivamento. Como o Senhor enviou na Inglaterra um grande avivamento. Envia. Como o Senhor lá em Jerusalém assoprou o Teu Espírito sobre aqueles homens, 120 homens, Senhor. Assopra o Teu Espírito sobre a nação brasileira, Senhor. Oh, meu Deus, trazendo unidade, Senhor, unidade, trazendo paz e prosperidade. Que haja justiça no nosso Brasil. Nós que invocamos as Suas bênçãos, Senhor, sobre a nação brasileira. Senhor, agora à tarde eu vim, Senhor, ali na 101, vi aquele acidente envolvendo aqueles 5 carros, aquela grande fila. Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Senhor Jesus, às vezes as pessoas no acidente ficam gravemente feridas, perde a vida. Senhor, nós somos motorista, nós, Senhor Deus, aqui, a maioria dos irmãos dessa igreja, Senhor, tem pessoas que viajam longe, todos os dias. Guarda-nos, Senhor, de acidentes, incidentes. Guarda-nos da imprudência no trânsito. Livra-nos do mal, Senhor. Oh, meu Deus, faz um muro de fogo ao nosso redor. Nos proteja, Senhor. Oh, Senhor, é nosso refúgio. Senhor, é a nossa fortaleza. Oh, Senhor, é o Altíssimo, o nosso esconderijo, Senhor. Guarda nossas crianças de acidentes, de incidentes. Livra-os do mal, Senhor. Às vezes,
Senhor, um segundinho que a gente tira os olhos das nossas crianças, Senhor. Pode acontecer alguma coisa. Se os olhos do Senhor não estiver posto, se a mão do Senhor não estiver sobre nossos filhos, nossas crianças, Senhor, nossos netos, Senhor, o mal acontece. Pedimos as tuas bênçãos. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe aqueles que estão com problema conjugal. Senhor, trazendo unidade, amor, harmonia. Aqueles que estão com problema financeiro, trazendo prosperidade. Aqueles que estão fracos na fé, fortalecendo-os na fé. Os irmãos que estão online, Senhor, abençoa esse irmão, essa irmã que está online agora, seja em outra cidade, em outro estado, que o teu Santo Espírito venha encher, Senhor, que essa pessoa venha receber agora o toque, a visitação do teu Espírito, a experiência com o teu Espírito, Senhor. Oh meu Deus, nós queremos ser árvore frutífera, dar frutos para ti. Oh meu Senhor, nós queremos mesmo em buscar o Senhor enquanto se pode buscar, invocar o Senhor enquanto o Senhor está perto deste Senhor. Meu Deus, nós invocamos as tuas bênçãos. Meu Deus, nós invocamos a tua graça. Queremos ser fortalecidos na graça que está em Cristo Jesus. Sejamos fortalecidos na graça que está em Cristo Jesus. Sejamos fortalecidos na graça que está em Cristo Jesus. Oh meu Deus, é a minha oração, Senhor. É o meu pedido, é o meu louvor, Senhor, sabendo que o Senhor reina absolutamente, está no trono, aleluia, o Senhor está mesmo reinando soberanamente, Senhor Jesus, soberanamente o Senhor governa, reina absolutamente, e nós nos curvamos e prostramos ante a majestade do Senhor, nos unimos com os anjos, arcanjos, querubins, serafins, em adoração ao Senhor, porque nós somos feitos para glorificar o Senhor, nós somos criados para a glória do nome do Senhor Jesus. Ao Senhor glória e majestade e império, domínio e soberania, tanto hoje como no dia eterno. Oramos assim, no seu bendito, no seu poderoso, no seu doce nome, Senhor Jesus. Amém? Então até que dia? Sábado, às 21 horas, isso mesmo, às 9 horas, ok? Uma boa noite, um bom descanso para todos.